Dia, amados, misericórdia, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos nesta privilegiosa tarefa de compartilhar esta palavra com os meus queridos, amados, irmãos e amigos. Eu sempre tenho dito que não existe privilégio maior do que você ser portador de mensagens que venha de Deus. Eu me sinto, além de ser um homem plenamente feliz, eu me sinto privilegiado, porque Deus me escolheu, Deus me chamou para pregar a sua palavra, e essa chamada me tornou no homem que eu sou hoje, um portador de boas novas. Para mim não tem privilégio maior. Hoje vamos meditar no livro do evangelista Mateus, no capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante notar que, como eu já tenho dito isso também aqui para vocês, como a Bíblia é perfeita. Eu tenho falado sobre missão, eu tenho falado sobre inclusão, eu tenho falado sobre fé e muitas coisas aqui. E ontem mesmo eu falei sobre o Cristo que está em nós. E hoje eu quero falar sobre esse Cristo maravilhoso que edificou a igreja dele. A primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja é de Cristo. A igreja não tem dono. A igreja não é de ninguém. A igreja é de Cristo, foi ele que comprou a sua igreja. É verdade. Ele comprou com seu sangue. Ele derramou o sangue pela sua igreja. Já disse isso, inclusive, em igrejas por aí afora. Você não é dono de igreja. A igreja é de Cristo. Você não derramou sangue pela sua igreja. A maioria das igrejas que eu passei que disse isso ficaram com raiva de mim, claro, porque tem mais dono de igreja do que outra coisa. Infelizmente, isso é uma verdade que me deixa triste. No meu ministério, para a glória de Deus, eu passei por essas experiências de achar dono nas igrejas e achar que eles queriam fazer o que fazer e deixar de fazer. E é por isso que eu tenho dito sempre também que as igrejas são um fracasso hoje. Infelizmente, isso é triste, mas é verdade. Mas a igreja de Cristo, ela não é um fracasso nem fracassada. São as pessoas que fazem parte dela, que dizem que são de Cristo e não são. Veja o que Jesus disse aqui. Ele perguntou para eles o que é que eles achavam que estavam dizendo dele. E tu? O que é que o povo está dizendo de mim? Aí chegou para... vamos começar do primeiro versículo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Que dizem os homens ser filho do homem? Porque todo mundo se conhecia Jesus também como filho do homem. Então muita gente falava, então o que dizem eles que eu sou? Aí ele respondeu: um diz que és o João Batista, porque não sabia quem era o Cristo, né? Outros dizem é Jeremias ou um dos profetas. E ele perguntou para eles: e vós, que estás comigo? Vós que tem me acompanhado? Vós que tem presenciado muita coisa? Claro que isso aqui sou eu que estou dizendo, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. A primeira coisa que ele reconheceu foi a autoridade de Deus. Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus e Deus. Respondeu-lhe Jesus: E bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E também, ele acrescenta, elogiou ele: És feliz porque entendeste isso, e disse: E também te digo que tu és Pedro, tu és rocha. E sobre esta rocha, essa pedra, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso significa? Que o diabo não tem poder sobre o Filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra o Filho de Deus.
Ele pode errar, pode até pecar, não vou dizer que não, mas o diabo não tem poder sobre ele. As tentações são muitas, somos tentados a todo momento, instantes, segundos. Como disse Jesus, para trás de mim, Satanás, porque não fala das coisas dos homens, de Deus, mas dos homens, que não lhe é próprio, que era de Satanás. Satanás se manifestou várias e várias vezes para Jesus, tentando desviar ele do seu propósito. Essa que é a verdade. Qual era o propósito de Deus? Jesus Cristo viesse ao mundo, pregasse as boas novas de salvação, eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense nessa frase, tira o pecado do mundo. Tem gente aí que diz que foi perdoado dos seus pecados, mas não foi tirado. Perdoar é uma coisa, tirar é outra. E ele queria, e que fez isso, claro, pregar o Evangelho da Boa Nova. Pregou o Evangelho. Nos seus 3 anos de ministério, ele edificou o reino do Pai dele. E antes de subir ao céu, ele nos deixou este legado. E que legado maravilhoso! Compartilhar a sua palavra e salvar almas. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele quer que todos sejam salvos. Que cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E quando Ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que era Pedro, a igreja não foi edificada em homem nenhum, não. Preste bem, nenhum homem, a expressão que eu quero usar é outra, nenhum homem organizou ou foi fundador de igreja, não. O fundador da igreja é Cristo, foi Ele que derramou o sangue, como já disse, é dele, a igreja é dele. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, foi Ele que derramou o sangue dele pela igreja. Então, nós somos igreja, pessoa, é por isso que o diabo não tem poder sobre nós. Pode tentar da maneira que quiser, ele não vai conseguir nos derrotar, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E quando nós fomos lavados, Ele nos purificou de toda a injustiça e de todo o pecado. A partir do momento que você acredita que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, você passa a ter a vida de Cristo, você passa a ser justificado e puro. Ele te justificou e te purificou. A partir daquele momento, os seus pecados todos foram perdoados. Você é puro. É por isso que eu já disse isso aqui, inclusive, que nós não temos pensamentos impuros, não. Tem não. Se você é um regenerado, que você já lavou a sua mente, o seu coração, pelo sangue de Cristo, você não é imundo. E nem pensamento impuro você tem. Mas só que o diabo não é assim que ele faz. Ele induz você a fazer, a falar coisas que você pensa que é você, já falei isso aqui também, e com isso você acha que os seus pensamentos são impuros. Tem muito crente sincero, honesto, que fica se martirizando porque acha que não tem condição, porque pensa muita coisa errada, erra por pecar, pensar certas coisas, e isso não é de Deus. Isso é obra do maligno. Ele veio para destruir a igreja, já falamos disso aqui. E principalmente Jesus, que era o propósito de Deus, que Ele pregasse o Evangelho para toda criatura. Eis que esse Evangelho será pregado para todo o reino, então virá o fim. Porque Jesus veio, 3 anos de ministério, pregou o Evangelho, salvou milhões e milhões de almas. As pessoas que foram salvas e curadas, depois de salvas algumas curadas, foram consequências, não foi propósito. O propósito de Deus não foi vir aqui para curar ninguém, não. Esses pastores ladrões, desculpe eu falar nesse contexto, porque são ladrões mesmo, roubam a mente e o coração das pessoas, ilude as pessoas. Esse tipo de gente merece ir para o inferno e vão. Jesus deixou isso bem claro. Mas Senhor, capítulo 7 de Mateus, Senhor, em Teu nome nos profetizamos, em Teu nome fizemos muitos milagres.
Jesus disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus não conhece esse tipo de homem, não, nem eu. Portanto, meus queridos, a igreja é de Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Cristo e o diabo não tem poder sobre nós. Bote isso na sua cabeça. O que ele lança na sua mente, no seu coração, procure tirar e não deixe ele fazer morada. Augusto Cury diz que nós temos mania de fazer na nossa mente um depósito de lixo, porque deixa entrar na nossa mente todo tipo de pensamento. Ele tem razão, muita razão. Nós não podemos deixar que o diabo trabalhe na nossa mente, botando coisa que não edifica a sua vida nem a igreja. A igreja de Cristo, como diz o texto aqui, ele não prevalecerá contra ela. Tá aqui. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vão prevalecer contra ela. Portanto, meu querido, pense nisso, você é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é extraordinária. Veja aqui no capítulo 2, 45 de Atos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, a igreja. Pedro pegou na igreja e o Senhor acrescentou as pessoas. E você vai aqui ver no livro de Atos dos Apóstolos quantas igrejas foram formadas com a pregação do Evangelho. Somos hoje resultado desta grande e maravilhosa pregação que nos deixou Jesus Cristo para que nós pudéssemos viver para a honra e glória dele. Hoje, você é um salvo, você é regenerado, glorifique a Deus com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida. Pregue o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos abençoe. Amanhã continuaremos.